Pessoal, hoje nós vamos fazer um programa diferente. Nós vamos contar para vocês, né, o que é a diagramação do jornal. O que é diagramar? Duas feras, colegas nossos, muitos anos de casa, vão nos ajudar, vão nos ensinar a diagramar um jornal. Vocês veem a página memória bonitinha e tal, mas aquilo dá um trabalho danado. E quem faz esse trabalho é o Éder Marini, que é o editor de artes e de diagramação do jornal, e o Paulinho, que é o Paulo César Teixeira Nunes. Primeiro eu tenho que agradecer muito o Éder, você e o Paulinho, de vocês estarem aqui. Eu sei que nessa hora vocês teriam que estar diagramando. Sim. Hoje o jornal vai atrasar, mas é por uma causa nobre. O que é diagramar? O que faz um diagramador? Olha, É mil coisas, né? são vários fatores, mas a partir da pauta, que é feita de manhã, o jornalista vai para a rua, aí vai o fotógrafo, chega na redação, faz-se uma reunião e nessa reunião decide-se aonde e o que vai cada coisa. A diagramação em si, ela consiste em deixar de uma forma fácil e bonito. Por quê? Para quê, né? Para o leitor poder começar a ler a página, entender a matéria, ver a foto. E de uma forma que você faça com que ele leia da esquerda para a direita e leve até o fim para ele continuar lendo. Nada mais é do que um jeito de mostrar para os leitores como você quer mostrar a informação, de um jeito agradável. E tem N fatores para poder fazer isso, N recursos. Então, não é todas... Vocês mexem com a foto, com o desenho, com o texto, com a legenda. Com legenda, com gráfico, com arte, tudo para facilitar o entendimento do leitor. Tá certo. O Paulinho, ele trouxe até uma definição técnica de diagramação. Leia pra gente, fale sobre isso. A diagramação, eu escrevi aqui porque eu sou muito... A diagramação é um conteúdo de acordo com o projeto gráfico, adaptando texto e imagens em uma programação visual. Desenvolve layout e trata as imagens e distribui os elementos gráficos. Na verdade, só dando uma conclusão no que o Éder falou, seu Ademir, existem fatores, o jornal, aliás, todos os jornais, eles têm um projeto gráfico que a gente tem que seguir. Tipo de fonte, de título, quando tem um subtítulo é uma outra, o corpo é menor. E nós, eu e o Éder, a gente era Pestap. Na verdade, o diagramador, anterior ao que a gente faz hoje, ele lidava com laudas, eles contavam toques. Toques é as letras. E a lauda tinha, acho que 20 linhas. 25 linhas. 25 linhas. É. E tinha uma régua, conforme o corpo 8, corpo 7, era em centímetros que era definido isso. Tem até acho que eu comentei com o senhor, na época os diagramadores anteriores à informática vinham pelo telex, informações E aí não era até lauda, mesmo né? de outro país. Aí o diagramador, ele pegava, pesava assim, falava, isso daqui vai dar uns 15 centímetros de matéria. O pior é que dava certo. Não, mas aí tinha o Pestap que fazia milagre também, né? Na verdade, a gente... Não tinha o número exato, né? Não dava para calcular certinho. A gente entrelinhava, às vezes, quando dava branco é quando falta espaço para ou aumentar uma foto. Hoje esse recurso é muito mais fácil. É feito na tela. Hoje é na tela e a gente tem vários recursos. Uma coisa interessante, né? Existem as faculdades de jornalismo, eles ensinam tudo, menos diagramar. Olha, seu Ademir, eu posso te falar uma coisa? Eu fiz um curso de diagramação, logo no começo, eu era Pestap ainda, fiz um curso, e na faculdade, na Metodista, tinha um professor chamado Gino, que ele ensinava diagramação na mesmo, faculdade, Gino? mas lá atrás, muito tempo atrás. No entanto, quando eu era Pestap, a gente fazia serviços terceiros, ele diagramava o CTBC
Notícias. Ah. Que era um jornalzinho assim, a diagramação era muito boa, a gente gostava de fazer porque era fácil, não tinha muito problema fazer. E aí ele veio explicar que ele dava aula de diagramação na faculdade. Eu não sei mais se tem Porque eu fiz diagramação. antes de vocês, né? Eu fiz na Casper Libero, lá eles não ensinavam Não a diagramar. ensinava, não. Né? Não Eu ensinava. lembro que esse Gino, ele era professor da Metodista e ele dava aula de Ô, seu Gino, onde diagramação. você anda, o Gino, professor? Aparece, vamos Ah, contar essa história pra Era, gente. isso era Gino mesmo. Isso mesmo. E tinha os diagramadores da época, quando tinha muito serviço, você sabe que dava aquela corrida e o Pestap, que era a gente que trabalhava no Pestap, tinha que corrigir, arrumar, ajeitar. E era tudo feito na faquinha, né? A gente pegava a fita que saía fotocomposta, recortava e tinha um diagrama, a gente montava direitinho, colava com cera, limpava, arrumava, tudo bonitinho, mas tinha hora que faltava duas linhas, como o Paulinho falou, aí a gente tinha que abrir linha por linha, com estilete, acertar tudo, e quando estourava pedia para repassar com um aperto. Mas na maioria das vezes a gente tinha que acertar mesmo que faltava espaço. Hoje o jornal é total, o Diário do Grande ABC, que você está com o exemplar na mão, ele é totalmente informatizado. Totalmente informatizado. Tanto é, seu Ademir, que hoje a gente tem um design gráfico, porque Quer dizer, a figura do diagramador vai além. vai além, porque hoje a gente trata a imagem, é lógico que tem o Claudinei Plaza lá que nos ajuda, que a gente tem alguma dificuldade, mas o que que acontece? A diagramação hoje, a gente vai ajustando e uma hora dá certo, e é o que o Éder falou. A gente faz pensando no que o leitor vai ver. Não é às vezes não é nem do nosso gosto. Fala, não, a pessoa vai ter Vale impacto com muito a da página. prática e da experiência. Exatamente. É. E de uma forma que fique fácil para ele entender, criar o impacto que a matéria precisa. Aí todo mundo fica assim, ah, mas por que a página é preta e as letras são brancas? Talvez pelo fato do impacto. Quanto mais você impactar, mais a pessoa vai querer ver. Tá. E aí tem matérias que merecem tanto, tem outras que são felizes, tem outras que são tristes, porque história tem É de uma toda forma, né? Éder, quanto tempo de casa? Quanto tempo você trabalha no Diário do Grande ABC? Eu entrei aqui, eu tinha 13 anos. 13 anos. 13. Hoje eu tenho 53. Então, quais as atividades que você desenvolveu? Com 13 anos, Eu cheguei aqui no jornal, era finzinho de julho, tinha acabado a Copa do Mundo. E foi para entregar jornal. E desde então bateu o Wagner, eu lembro do menino até hoje, que é um pouquinho mais velho que eu, o Éder. Quase 4 horas da manhã, bateu na porta da minha casa, minha mãe tomou um baita susto. E foi engraçado, porque a gente se via na escola, né? Aí ele falou, ele entregava jornal, ele falou assim, o menino faltou, ele não vai vir mais, você quer entregar jornal? E desde então, cá estou. você mora no Jardim Santo Antônio, não é? Não, eu morava no Parque Erasmo. Parque Erasmo. Isso. E aí, agora eu moro aqui, na catequese. O Reinaldo Azevedo, você estudou com ele? Lembra? Não, eu não estudei. Eu acho que eu estudei na mesma escola que ele. Isso. Que Reinaldo Azevedo era diretor aqui do Diário, diretor, né? Isso. E o Toninho Prada também. Toninho Prada, puxa vida. Se não me falha a memória, eles me falaram que eles estudaram no Amaral Wagner, num colégio que fica aqui no Bangu, onde eu estudei depois, mas bem depois deles. Mas você chegou a trabalhar com o Reinaldo. Sim, hoje é um dos Reinaldo, maiores jornalistas nossa. desse país, né? Tal. A gente não pode falar que o apelido dele é Piu Piu. E o Paulinho? Paulinho, quanto tempo de casa? Olha, então, como eu disse, eu trabalho pela segunda vez aqui no jornal. Eu entrei aqui em 76, aprendi o Pestap aqui, foi uma escola para mim. Depois, em 82, eu fui trabalhar no DCI, Diário Comércio e Indústria. Do Diário Comércio e Indústria, eu fui para o Jornal Estado de São Paulo,
Trabalhei lá 3 anos, saí de lá, fui para a Folha de São Paulo, depois Gazeta Mercantil, Diário Popular e depois de 18 anos voltei para o Diário, que estou aqui foi 2000, ano 2000 eu voltei, então já há 22 anos. 22 anos, isso É. mesmo. E Uma pessoa que é seu ídolo, o Devanir. esse é meu ídolo, Devanir Leite. é Antônio Devanir Leite. Antônio Devanir Leite. É, ele... Seu Devanir. Uma curiosidade, seu Ademir, desde criança, o meu pai era linotipista, aquela máquina que está lá no salão, e meu tio também foi linotipista, mecânico de linotipista, meu avô teve gráfica, o outro irmão do meu pai que tinha uma gráfica, meu tio Guilherme, gráfica também, eu tive gráfica, mas não deu certo. E aí essa curiosidade, meu avô teve até um jornal. Uma família de gráficos. É, meu avô teve um jornal em São José do Rio Preto que era feito na gráfica. Quem é antigo, assim, que nem eu, era feito no compunidor, na tipografia, era tipo por tipo, fazia o título. E aí tá no sangue da família. E esse meu tio Devanir que o senhor está falando aí, ele que praticamente ele foi 23 anos gerente industrial aqui. E ele ajudou a implantar o sistema a frio, que a gente fala, porque a linotipo era sistema quente, que tem a caldeira que soltavam as linhas de chumbo, né? Então, quando passou a informatização, Pestap, né? o pessoal, assim, na linguagem gráfica, agora é composição a frio, né? Isso mesmo. E na verdade né? Nós estamos mostrando nesse instante a linotipo que está no saguão do jornal. E eu lembro que o Devanir dava assistência, né? Isso, Essa é a máquina que antigamente... Aqui no térreo eram dezenas daquelas máquinas e o jornal preservou uma. Preservou. Como um bacana, museu tem que ter. da cidade. Uma coisa só para mim, eu tenho que falar, porque a diagramação, o Ademir, a gente, como o Éder falou, tem notícias tristes, notícias ruins, tem boas, e quando vem notícia boa, e eles dão liberdade para a gente sair um pouco do projeto, a gente se envolve. Tanto é que eu tenho uma matéria que vai sair nesse domingo agora, dia 23, que é as crianças que cortaram o cabelo para doar para as crianças com problema de saúde, né? Vamos dizer, o câncer. E a gente se envolve, a Tainá Lana, que é a repórter que escreveu, e a gente se envolve. Tem uma outra página que saiu, acho que 2 anos atrás, que é da turma do Giló, que eles pegam lacre de cerveja, 500 garrafas dos lacrezinhos, 500 garrafas de 2 litros para fazer uma cadeira de roda. E quando vem esse tipo de coisa, dessa matéria, a gente se envolve, a gente se emociona. Não é um trabalho mecânico. Não é um trabalho mecânico. Tanto tem que ter emoção também, principalmente na diagramação, que é o produto final. Tem que ter emoção, e mesmo no dia a dia com o Jornal Padrão, a gente fica por dentro de tudo que tem que passar pela gente, que foto vai, que assunto que é, para que a gente desenvolva, e como o Éder citou aí, que o produto saia de acordo com nossos leitores. Nós tivemos há 2 ou 3 semanas aqui um bate-papo com a Juliana, e ela me falou de uma página que ela estava tarde, você montou, aí você liga para ela, manda o que ela achou daquela página. Ela tinha gostado bastante, porque era do Outubro Rosa, né? E aí eu acrescentei uma fita, fiz uma diagramação diferente, e eu entreguei muito tarde, porque eu estava muito atarefado. Normalmente eu entrego elas mais cedo,
Mas eu só tive tempo, era umas 11 horas da noite, já era mais de 11. Aí mandei para ela, nossa, ela ficou toda feliz, eu fiquei bem feliz, porque E quando ela você, comentou isso. a gente acerta, né? Tá. E assim, Vamos fazer um ping-pong? diga lá, Onde você nasceu, Éder? Araçatuba. Araçatuba, você me falou, já tinha me falado, né? Por que Éder? Meu É o pai, Éder Joffre? isso, meu pai era fãzaço de boxe Do e nosso galinho de ouro. Gostava muito do galinho de ouro. E aí acabou que o meu nome acabou sendo Éder, Tá. por esse motivo. É em homenagem ao Éder Joffre. Isso. Paulinho, você nasceu aonde? Eu nasci em São José do Rio Preto. Não é muito próximo, mas também é naquela região, não é? É perto, 130 quilômetros. 130 quilômetros. Né? Araçatuba. Araçatuba é mais Pra- noroeste? Noroeste. É. É Lins, perto. né? Araçatuba é mais perto de Lins. E São José do Rio Preto um pouco para cima. E você nasceu lá em São José do São Rio José do Preto Rio e Preto. veio para cá quando? Eu vim com 2 anos de Ah, então, idade, mas como meu pai era de jornal e na época que ele era linotipista, ele ia onde tinha serviço. Então ele trabalhou no Diário Araraquarense, no Correio de São Carlos, em Fernandópolis e acabou chegando aqui no ABC, intermédio do meu tio Devanir. Lá de Que era no Seller na época. New Seller ainda. New Seller. Nossa. Éder, você estudou aonde? Eu estudei no Amaral Wagner. Não terminei Você a sabe que o Amaral faculdade. Wagner tem os veteranos fazem um jornalzinho. Ah, é? Do- Nossa, que legal. Ó, Nilson, olha, tem mais uma pessoa aqui do Amaral Wagner. Temos Sim. que entrevistar o Éder. Olha que legal. Então, eu me formei lá no colégio, que eu lembro que para entrar lá eu tive que fazer vestibulinho e a faculdade eu não terminei. Tá. Tá? E você estudou onde, Paulinho? Eu estudei no interior, em Araraquara. Porque o seu pai indo para onde tinha Isso, eu serviço? estudei em Araraquara e terminei aqui no SESI de Santo André. Santa Terezinha. E terminei o colégio, mas não fiz faculdade não. Tá. O significado do Diário do Grande ABC na sua vida, Éder? Segunda casa. Eu tô aqui desde os 13 anos de idade, não tem muito o que fazer. Fica mais aqui do que em casa. Inclusive, eu saio da porta, viro à direita, ando um pouquinho e estou em casa. A comunidade, o carinho, é a coisa que eu gosto de fazer. Eu não, para falar a verdade, assim, trabalho, é trabalho. Mas se eu usar um jargão, quando se faz o que gosta, não se trabalha, se diverte. Tá. É bem verdade, né? Paulinho, o significado dessa empresa na sua vida? Olha, Diário do Grande ABC. Seu Ademir, como eu disse aí, eu passei em várias redações, né? Eu tive a oportunidade uma vez, numa reunião, acho que o Éder lembra disso, que durante a reunião, o seu Ronan, o Sérgio, o Evaldo, teve o que a gente ia discutir nessa reunião, e estavam todos os funcionários. Eu pedi a palavra no finalzinho, que eu falei, isso eu tenho que falar. Eu falei assim para o seu Ronan, seu Ronan, eu tenho um negócio para falar para o senhor. Eu trabalhei em tal lugar, Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, Gazeta Mercantil. O senhor tem um diferencial que o material humano que tem aqui no jornal, eu não vi em redações nenhuma. E é verdade, seu Ademir. Quando eu saí a primeira vez, eu senti falta. Voltei, fui acolhido. A gente se preocupa com o espirro do outro. Essa que é a verdade. Éder, qual foi o seu trabalho marcante? Não vale falar da página da Juliana, porque aí já falamos. Olha, uma capa. Eu acho que foi da Ford. É? Da Ford. A da Ford, muito, muito. O fim da Ford, que aí deu um estalo e eu usei o logotipo da Ford e a gente escreveu o fim. A outra capa que assim mexe comigo até hoje foi Começa a Guerra. Aí tem uma foto de um avião saindo num porta-aviões, o Papa de cabeça baixa. Essa daí foi impressionante para mim. Eu acho que foi uma das primeiras guerras que passou ao vivo. Era um negócio assim,
A gente estava vendo, toda hora vendo na televisão, hein? Tava começando a... Não era bem internet, mas assim, a mídia era muito forte. Então aquilo lá marcou minha cabeça. E uma outra que a gente fez também que ficou fantástica, é uma que tem um helicóptero carregando, resgatando um garoto, um senhor, não lembro direito, na Avenida do Estado. A gente fez ela toda preta, vou citar o preto porque aí escrevemos socorro, porque choveu muito, muito, muito e alagou tudo. Eu lembro muito bem. Nossa, essas 3 capas... Foi acho que até aqui, no oratório, aqui no começo. Né? Isso. E essas 3 capas, assim, tem várias outras. E olha, a morte do Senna, da Diana, são coisas assim... no começo a gente falou que estava diagramando, realmente nós estamos diagramando, já tem pauta. Descobre todas essas capas para a gente mostrar para o leitor, né? Sim. Legal. Paulinho, e você, o seu trabalho, assim, aquele marcante? Marcante, seu Ademir. Diariamente, não é? Não, diariamente. Mas sempre tem o destaque. Eu vejo assim, como eu falei, essa da turma do Giló e para os lacres para fazer a cadeira de roda, eu não só diagramei, como eu conheci o rapaz que tinha os 2 filhos com problema, e aquilo me envolvi e fiz uma boa página. Repercutiu, deu resultado, ele me agradeceu ao jornal. A rádio ABC chamou ele para uma entrevista. Um conjunto de rock aqui do ABC, eu não me recordo o nome, fez um show beneficente para eles. Quer dizer, esse é o que empolga a gente, entendeu? Então essa foi uma que eu gostei. Agora um depoimento pessoal. A coluna Memória aparece lá a cara desse repórter e o nome dele. Mas por trás tem tanta gente. Olha, o Éder, agora há pouco ele já me sugeriu uma pauta de um velhinho que viu a construção do conjunto lá das casas populares de Santa Terezinha. Nós vamos para lá. Quer dizer, não dá para a gente estar em todos os lugares. O Paulinho está fazendo uma exposição. Podemos falar da exposição já? Vamos adiantar? Pode. A exposição dos 35 anos da página Memória. Né? É impressionante como ele se envolve. Ademir, você tem isso, tem aquilo, tem os santos do dia, não sei o quê. Eu só tenho que falar muito obrigado. E olha, é o motorista, é o editor, é o fotógrafo. O repórter fotográfico é um parceiro da gente. Um grande parceiro, aliás. E os diagramadores. Eu estava devendo essa entrevista para aprender com vocês e registrar isso com vocês. A coisa mais legal do repórter fotográfico é que quando você ele chega, eu tenho uma foto, nossa, dá uma alegria, porque a gente já começa a bolar uma página cheio de adereços, porque ele tem a baita fotografia, aí o assunto. Então é um todo. Chega no fim do dia, a gente consegue fazer uma edição assim, perfeita. A gente vibra com o trabalho dos outros. Paulinho, como é que está a exposição? A exposição, seu Ademir? Não tem pressa. Memória é paciência. Sim, até... E está bonita. Tá, eu estou fazendo essa exposição em homenagem a... Como você já fez do jornal, da história do jornal? Do jornal foi interessante que eu entrei aqui no saguão e vi umas paredes envelopadas a maioria das páginas que o nosso amigo bolou aí, a página 1 do jornal. Eu falei, poxa vida, e estava próximo dos 60 anos do diário. Aí me veio aquilo, eu falei, pegar as primeiras páginas dos 60 anos de cada ano. Deu 60 páginas. E aí também falei, tem os fotógrafos premiados, tem o Fernandes, que é o ilustrador, tem prêmios fora do Brasil, internacional, o Seri, né? Aí o Claudinei, que tem Claudinei, prêmios, né? Os fotógrafos, Claudinei... O Claudinei, gente, é o Claudinei Plaza, é o editor de fotografia. Isso. Tem o André Luiz, tem o Celso Luiz, né? Celso Luiz, André Henriques. E eles são todos premiados mesmo. Então eu fiz um painel só desse
Inclusive o Ademir Médici também, com o Prêmio ESSO, teve um painel só dele lá. É. Vocês estão vendo como E é agora fácil? a memória, só voltando, a memória é mais ou menos desse estilo. Eu falei com o Ademir Médici, eu falei, olha, vamos fazer assim. Dia 2 de setembro de 87, pega a primeira memória e as principais notícias que saiu na primeira página. E tá dando certo, tá ficando bom. E mais tem o Santos do Dia, que é muito... Se a gente não publica o Santo do Dia, o pessoal briga, viu? É um grande sucesso. O seu Ademir tem uma pasta de 1958 que ele entregou na minha mão. Eu vou ter que dar um jeito de escanear É um todo aquele presente do santo. João de Deus Martinez, que está ouvindo o programa, está assistindo, e o saudoso evangelista Bazani e o Gili me deram de presente, eu guardo com carinho. Eu vou te devolver, viu, o João de Deus, mas por enquanto está nas mãos do Paulinho. Então tamo lá, tá ficando boa. Como o Ademir me deu tempo, memória é memória, então vamos fazer com calma para ficar bom. Nós vamos encerrar agora com a seguinte pergunta. Éder, valeu a pena? Você voltaria a seguir esse caminho? Que orientação você daria para o jovem que está querendo entrar na área de comunicações e, no caso, comunicação visual? Olha, vai se emocionar muito. O gostoso, talvez hoje não, porque está muito informatizado. Mas eu peguei a caneta de nanquim, o estilete, a régua, o esquadro, a esquadria de bolinha para fazer os cantos redondos, era tudo manual. Hoje, talvez seja menos prazeroso do que aquela época. Era uma época mais romântica. Isso, a palavra certa é essa. O romantismo se foi um pouco, mas não deixa de ser a coisa mais prazerosa para mim. Adoro o que faço, adoro mesmo. É muito bom você estar numa sinuca de bico, você não sabe como resolver uma página. Quebra-cabeça, quebra-cabeça, quebra-cabeça. Consegue. E fica... Quando você sabe quando consegue, quando você começa a ler, você flui. E não quer parar de ler. E aí é bem legal. Então eu acho que quem tem vontade, vá atrás. As ferramentas são mais fáceis hoje. É uma profissão muito bacana. Só falta o glamour de antigamente. Mas isso aí não vai ter mesmo, então é uma baita profissão. É muito gostoso, muito, muito divertido. Eu acho que quem tem vontade e queira fazer, porque não é só o jornal, né? Você pode fazer uma revista da família, você pode fazer um livro, apesar que hoje também está em e-book, mas para estar no e-book você precisa diagramar ele. Então, você olha uma fotografia, a diagramação é cortar uma foto, recortar ela, fazer o texto correr em volta. São tudo coisas que você, com a profissão, vai aprendendo, né? E o tempo. E tudo de uma forma que possa ficar melhor para o leitor. Eu acho que, nossa, gostaria muito que todo mundo pudesse fazer. Paulinho, e você? Quer dizer, diagramar, fazer um projeto gráfico, tecnicamente dá para você até colocar no papel, tal, mas você tem aquilo que você falou. Eu gostaria que você insistisse nesse aspecto, a emoção e a vontade e o prazer de se colocar naquele trabalho. Isso daí é essencial, né? É como o Éder gostar do que faz. E no meu, e também acredito que o dele é isso. E quando vem esse tipo de matéria que a gente se emociona, se envolve, a gente não para de abrir e olhar, não para de... Nossa, foi eu que fiz. Que bom, né? Será que a pessoa que está lá vai gostar? E há casos, o Éder também já percebeu isso, Ademir, que pessoas pedem o PDF da página para pôr num quadro. Para guardar. Pô, isso daí E quando acontece isso é a consagração. Não, né? é consagração. Então, assim, as pessoas que estão entrando no mercado, põe o coração na frente e vai dar certo. Paulinho, muito Isso obrigado. aí. Obrigado. Éder, muito obrigado.
Obrigado. Pessoal, foi um dos bate-papos mais gostosos que a gente fez. Sabe por quê? Isso é normal nos corredores a gente conversar essas coisas, né? E de repente a gente trouxe isso para as câmeras, para passar um pouquinho desse dia a dia para você, né? Então, muito obrigado pela paciência de nos ouvir. Paulinho e Éder, amigos queridos, irmãos aqui da redação. Muitíssimo obrigado. E na semana que vem a gente vai trazer outro convidado. Tá bom. E queremos que vocês retornem mais vezes aqui. Ok. Tá bom? Tá bom. Muito obrigado. Obrigado, senhor Ademir. Pessoal, até a semana. Obrigado.